Fala Brasil, está no ar, mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. E hoje estou gravando mais cedo porque tem jogo na Libertadores e vocês sabem de quem, né? Hoje tem Mengão, né? E Titio precisa ver o jogo. Né? Vai caçar aí aonde vai ver, porque não vai passar nas TVs aí que Titio assina, né? Pois é, cada vez mais difícil ver seu time do coração. Mas, meus amigos e minhas amigas, né, ontem e hoje, né, o Lula anunciou o montante a ser liberado pelo Plano Safra, né, em suas duas modalidades, por assim dizer, né, suas duas vertentes, para o grande e médio proprietário, mas muito mais para o grande, né, e para o pequeno proprietário, para a agricultura familiar, a dita agricultura familiar. São valores muito, mas muito desiguais e que demonstram justamente a desigualdade existente no campo brasileiro. Demonstram também que, se depender do governo, essas desigualdades vão se aprofundar, né? Ou seja, a tamanha disparidade que a gente tem entre os montantes. Né? Pois vejamos, enquanto o governo irá desembolsar 364,22 bilhões para o financiamento da agricultura e pecuária empresarial, ou seja, para o agronegócio, irá desembolsar, por outro lado, apenas 71,6 bilhões para a agricultura familiar. Pois é, olha só a diferença, a distância entre um valor do outro. O montante destinado à agropecuária empresarial aumentou 26,8%, enquanto o montante destinado à agricultura familiar aumentou em até 34%. Então, até aumentou, assim, percentualmente, aumentou aí o montante destinado à agricultura familiar, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo aumentado em 34%, olha a disparidade entre um número e outro. A distância é abismal, E o Plano Safra é essencial para que o produtor rural possa adquirir crédito para produzir, né? Até porque a taxa de juros cobrada em via de regra, abaixo dos juros cobrados pelo mercado, né? No caso, assim, 8% para o produtor empresarial cadastrado no Pronamp, que é um programa de crédito ao médio, produtor, e 12% para os demais, né? Mas que é abaixo, né, da taxa de juros cobrada pela Selic, por exemplo, né? E enquanto que para a agricultura familiar a taxa é de 4%. Né? Então, obviamente, é um programa que facilita muito, né, a tomada de crédito ao produtor rural. E sem esse crédito não tem produção, não tem condição do produtor rural investir e produzir. Né? Bom, gente, essa é a importância do Plano Safra, né? Mas agora vamos com uns números que eu acho importante a gente refletir também, porque senão a gente perde a dimensão do raciocínio, né? O último censo agro, né, o agropecuário, do IBGE foi em 2017, e identificou que existem 5.072.152 estabelecimentos rurais no Brasil. Estes ocupam uma área total de 350 milhões e 253 hectares. As propriedades com mais de 1.000 hectares, que são consideradas latifúndios, né, ocupam 47,5% das terras no Brasil.
só aumentou em relação ao último censo de 2006, onde as propriedades rurais, os latifúndios, ocupavam 45% das terras. Ou seja, né, de 11 anos depois, o latifúndio avançou para 47,5% das terras. Mas, ou seja, quem são esses 47, quem são essas pessoas, né, que dominam 47,5% das terras agricultáveis no país, né? São 51.203 estabelecimentos. Isso é, 51.203 estabelecimentos que ocupam esse universo de 47,5% das terras no Brasil. E isso em hectares dá 167 milhões 227 hectares. Enquanto isso, existem 2.543.681 estabelecimentos rurais de até 10 hectares. Olha só a disparidade. Esse é o minifúndio, a pequena propriedade, é a agricultura familiar, né? E esses mais de 2 milhões de estabelecimentos que são considerados aí pequenos e de até 10 hectares, ocupam apenas 7,993 milhões de hectares. Então, um ocupa 167 milhões, outro ocupa 7 bilhões. Né? Isso é uma enorme disparidade. O censo também aponta uma diminuição de pessoas ocupadas em estabelecimentos rurais. Em 11 anos, ou seja, de 2006 a 2017, foram menos de 1,5 milhões de pessoas que deixaram de produzir no campo. Né? Então, hoje são mais de 15 milhões. Né? Isso representou uma diminuição frente ao censo de 2006. Ao mesmo tempo, cresceu o número de tratores, né, sendo empregados no campo, cresceu 49,7%. Né? Então, isso quer dizer uma maior mecanização da produção rural. E, obviamente, né, esses tratores, essa mecanização, ela é utilizada justamente pelas 51 mil propriedades ou produtores que têm mais de 1.000 hectares, né? Ou a sua grande maioria. Né? Os dados não param aí, o censo é bem completo. Eu acho que vale a pena até quem tiver uma curiosidade e se interessar pelos problemas relativos ao campo, e são questões que eu estudo já há algum tempo, né? Quem se interessar, tem lá no IBGE, só colocar Censo Agro 2017 que vai te dar esses dados todos aí. Os dados são... O censo faz um estudo bem aprofundado, então mostra as atividades, quais mais empregam, quais são as mais difundidas, né? Mostra estudo por etário, né, por faixa etária, mostra o estudo também por gênero. Então, tem uma série de fatores assim que entram nessa análise que são importantes também. No caso, eu escolhi alguns números que me interessavam mais nessa análise. Né? Mas, assim, o dado que me salta aos olhos é que de 11 anos, né, em 11 anos, a concentração de terra, né, o monopólio da terra, a concentração de terra, aumentou no Brasil. A concentração de terra já é um dado histórico no Brasil, né? E ela aumentou. Então, você tem 47,5% das terras no Brasil na mão de 51 mil estabelecimentos, mais de 51 mil estabelecimentos. Vamos dizer que sejam 51 mil proprietários. Às vezes, o estabelecimento pertence à mesma pessoa, né? Então, pode até ser menos. Então, na verdade, a gente está vivendo um momento assim, de avanço da concentração de terra no Brasil, mais uma vez. E esse avanço tem relação, obviamente, com a concentração, não só, aliás, tem relação com a mecanização da produção no campo e outros fatores, né, que são fatores aí que expulsam o trabalhador rural das suas atividades.
a disparidade no Plano Safra deste ano, mesmo se levarmos em conta o aumento do montante destinado à agricultura familiar, apenas vai reforçar essa tendência. Não tenha dúvida, meus amigos. Né? O fato de nós termos um Plano Safra tão desigual vai reforçar essa tendência de maior concentração de terras na mão de poucos proprietários. Lula tem se esforçado em tentar compactar o movimento camponês. Ele fala mais diretamente ao MST, mas é todo o movimento camponês, para uma linha mais pacifista, dizendo que não ser mais necessário as ocupações de terra e se comprometendo, como fez ontem, por exemplo, em pronunciamento no lançamento do Plano Safra, a acelerar os estudos sobre as terras improdutivas no Brasil e destiná-las à reforma agrária. Então, fala para confiar no governo, que o governo vai fazer isso. Mas, no fundo, e Lula é um cara bem esperto, bem inteligente, ele sabe que isso é impossível. Portanto, ele tenta engabelar os camponeses / trabalhadores rurais para tentar evitar que o agro, ou seja, o latifúndio, se volte contra ele. Ele sabe que o poder econômico que o setor agroexportador tem e não quer atrair a ira desses setores. Né? Então, ele faz essa demagogia e, ao mesmo tempo, solta dinheiro a rodo para os latifundiários. Contudo, enquanto o Plano Safra, ou seja, enquanto a safra for desigual, o campo também será. E sabemos o que isto significa, não? Significa mais Eldorados, mais Columbiaras, mais pau-d'arcos e tantos outros conflitos que foram presentes na história do nosso país e que vitimou, sobretudo, os camponeses pobres da nossa terra. Tendo dito isso, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E hoje também, só para terminar, meus amigos e minhas amigas, hoje também foi lançado o censo, né? O censo demográfico no Brasil, com alguns dados interessantes que eu prometo para vocês, vou me debruçar, né, em algum momento, seja essa semana ou seja no início da outra, tá? Então, até amanhã, pessoal!